Sabe aqueles casos estranhos de programas, jogos e desenhos que simplesmente somem com um sopro, sendo abafados de uma vez da face da Terra sem deixar recado? Então, essas são as famosas Lost Medias. A maioria desse tipo de conteúdo surgiu no período que eu carinhosamente apelidei de Era da TV, sendo algo entre a época em que a produção de conteúdo eletrônico já era mais normal, nem tudo era tão importante assim para ser arquivado com tanto carinho, visto o fato de que centenas de pedaços de mídia eram produzidos por dia, mas ao mesmo tempo ainda não tinha internet com tanta força como hoje. Sendo assim, era muito mais raro que alguém simplesmente salvasse uma cópia na nuvem ou em um pendrive, o que resultava em diversos programas de pouca audiência sendo apresentados e logo em seguida abandonados pela eternidade. Ultimamente eu venho gostando bastante desse tipo de conteúdo, e esse é um prazer que eu me culpo um pouco, porque a ideia de um conteúdo abandonado no tempo para nunca mais ser achado me assusta de um jeito difícil de explicar. Mas fazer o que, se a curiosidade é mais forte, né? E é por isso que eu resolvi me desbravar um pouquinho mais desse mar de mídias perdidas que nasceram nessa minha terra do Brasil. Então embarca comigo nessa, e vamos juntos descobrir sobre as temidas Lost Mídias brasileiras. Num país tropical, abençoado por Deus. E se vamos começar, que seja pelo começo, né? Você já viu a primeira animação brasileira da história? Não? Pois então lamento informar que você vai continuar sem ver. Kaiser foi a primeira animação nacional já criada, e consistia em um curta que tinha o intuito de satirizar a ideia louca da Alemanha tinha de dominar o mundo durante a Primeira Guerra Mundial. A animação foi lançada em 1917, por Álvaro Marins. Porém, devido ao tamanho descaso do povo brasileiro com sua própria história, é dito que o projeto foi perdido, ou então destruído, poucos anos depois de sua apresentação. O seu criador ainda estava vivo e não soube do paradeiro final da sua obra. Hoje em dia, tudo que temos para relembrar a primeira animação nacional é essa única e solitária imagem. O ano era 59, Santos e Juventus participavam de um jogo importante, e quando faltava apenas 3 minutos para o fim de jogo, já estava tudo ganhado para o Santos. Ainda assim, o Pelé conseguiu soltar um gol inexplicável. Depois de receber a bola, ele conseguiu meter 2 chapéus seguidos e mais um no goleiro, e quando a bola ainda parava no ar, ele cabeceou diretamente para o gol, marcando o fim da partida. Nesse período, ainda não era muito comum que os jogos fossem transmitidos pela TV e nem registrados em vídeo. Os motivos eram diversos, circulavam principalmente em torno do baixo investimento e na maneira como acreditava-se que as transmissões poderiam afetar a renda do jogo ao vivo. Pois bem, contrariando tudo isso, o jogo foi sim transmitido ao vivo. Porém, curiosamente, depois desse evento, a gravação foi completamente perdida, chegando ao ponto de que hoje muitas pessoas duvidam da veracidade do evento. É curioso dizer, porém, que esse não foi o único caso do Lost Media envolvendo o grande rei do futebol. Sendo que você provavelmente não sabe, mas Pelé teve um desenho animado. E não me refiro aos episódios animados da Maurício de Souza Produções, e sim uma animação europeia inspirada no carisma do nosso grande ícone do futebol. A animação em si era bem tosca, desculpa dizer. A história, então, dizem as más línguas que não era nem focada em futebol, e sim algo bem mais genérico. O fato é que o desenho foi filho de uma relação entre os roteiristas espanhóis e os animadores romenos. A Romênia até então era um país sem investimento ou grandes referências no ramo das animações, então é se esperar que esse projeto tivesse alguma repercussão. Mas não! O fato é que mesmo o desenho sendo transmitido no Brasil, México, Espanha, Romênia e entre outros países latinos, ninguém parece ter tido carinho para preservar o projeto. Tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Aqui eu me refiro a um jogo. Jogo esse que foi produzido aqui em solo nacional como uma forma de propaganda para o novo desodorante da Axe, com fragrância de chocolate. O que eles queriam é atrair o público, mas o que conseguiram foi me dar pesadelo, misericórdia, meu senhor. O jogo em si era baseado em uma sequência de comerciais que não possuía lá muito enredo. Nesse jogo você controlava um homem achocolatado que tinha que fazer o possível e o impossível para que essas modelos loucas não te comam. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso na minha vida. Num país tropical, abençoado por Deus. Migux foi outro projeto de jogo nacional que foi completamente devorado pelo tempo, sendo esse um jogo social desenvolvido por Ana Valenzuela. Em um dia sem nada muito especial, a mulher tentava ao máximo explicar aos seus filhos os perigos das redes sociais,
Ela de repente teve uma ideia então de criar um projeto de ambiente virtual divertido e interativo, onde as crianças pudessem interagir entre si de maneira lúdica e segura. O mundo de Migux era um grande lobby ou um mundo virtual no maior estilão Clube Penguin, mas que se passava no fundo do mar e tinha grande inspiração em Bob Esponja. Uma inspiração tão forte que alguns designers do projeto disseram até mesmo terem considerado incluir no jogo uma réplica do Siri Cascudo. Veja só. O problema veio com a falta de usuários. Vejam bem, um site desses não se mantém de graça não, meu povo. Precisa de moderador, além de uma hospedagem para o site em si, e o jogo não possuía público suficiente para o que se propunha. Ele teve que ser descontinuado, assim deixando para trás essas poucas crianças que ainda se lembravam com todo carinho desse jogo tão tristemente abandonado. Os Urbanoides foi uma série transmitida pela TV Cultura no programa Gloob Gloob e que foi produzida por Carl Burger. Se você for velho o suficiente ou muito sem nada para fazer, você deve conhecer esse nome. Afinal, ele é um dos elementos mais importantes na história do conteúdo infantil brasileiro, sendo nada mais nada menos que o criador de Castelo Rá-Tim-Bum. Mas antes de ser assim tão famoso, ele era só um cara especializado em animação em stop motion e foi convidado pela TV Cultura para criar uma série nesse estilo. Ele, no caso, escolheu produzir uma série falando sobre os males da vida urbana. O que temos até então são 5 episódios que foram sendo encontrados ao longo dos anos por diversas pessoas diferentes. É fato que essa série pode ser considerada uma lost media encontrada, mas não se sabe exatamente quantos episódios existiam no total, já que nunca houve um registro concreto desse número. E não é de se estranhar que esses episódios possam ter sido perdidos. Se você entrar de cabeça no tanto de desenho estranho que foi perdido no programa Gloob Gloob, você se surpreenderia. Eles transmitiam uma centena de desenhos ao redor do mundo, sendo a maioria dos projetos pequenos e independentes. E por esse fato, muita coisa acabou desaparecendo no processo. Daria pra fazer um vídeo inteiro só falando disso, na moral. Eu imagino que todo mundo aqui conheça a Branca de Neve. E se você assistiu esse clássico da nossa infância, é muito provável que tenha sido a versão dublada em português. Tô certo? Bem, e se eu te disser que essa tal versão que nós crescemos assistindo não é a original? Acontece que em 1938, o nosso amado Walt Disney acordou com a ideia de que a Branca de Neve deveria estar disponível em todas as línguas do mundo. Então ele começou sua empreitada para buscar estúdios de dublagem capazes de realizar esse sonho. Mas não era fácil, afinal de contas, não apenas a animação era uma grande novidade no mercado, como o próprio cinema falado tinha acabado de surgir em 27. Sendo assim, achar um estúdio brasileiro que conseguisse produzir uma dublagem decente foi complicadíssimo, mas não impossível. Branca de Neve era vivida por Dalva de Oliveira e o filme foi um grande sucesso. A dublagem, inclusive, foi considerada pelo próprio Walt Disney a melhor do mundo. Olha só que responsa. Mas acontece que, seja lá quem for responsável por guardar esse projeto, acabou fazendo um trabalho nas coxas, e o áudio foi completamente corroído e perdido para sempre. Agora, é óbvio que a Branca de Neve não é uma lost media, e muito menos a brasileira, né? Mas a questão dessa conversa é a dublagem, e essa sim é uma produção nacional que marcou o início do que hoje é um dos trabalhos de mídia mais populares do país. Afinal, a dublagem brasileira é reconhecidamente a melhor do mundo. Você se lembra, ou sequer já chegou a assistir Cocoricó? Um programa infantil onde acompanhávamos o Júlio da Gaita e a bicharada do curral e suas aventuras à fazenda. No início o programa era um núcleo de desenhos e não um programa em si, sendo algo mais parecido com um Bom Dia e Companhia, mas com o passar do tempo acabou evoluindo para ter episódios completos. O fato é que, se algo é conhecido, então tem algo a esconder, certo? Pois então, Cocoricó teve uma história pra lá de bagunçada. A primeira vez que podemos ver o personagem Júlio, ele nem imaginava estar numa fazenda. Não, senhor, o personagem na verdade foi reciclado de um projeto chamado Um Banho de Aventuras, um desenho que se passava na cidade em apenas um episódio de 45 minutos. O curta conta a história de Júlio, procurando seu ursinho de pelúcia falante chamado Léo, e para achá-lo, ele entra em um portal mágico que se abre na máquina de lavar de um japonês chato das ideias. E se me mostrasse esse curta sozinho, eu jamais imaginaria que isso teria alguma coisa a ver com o nosso querido Cocoricó. O fato é que, após esse piloto ser lançado, a TV Cultura parece ter realmente gostado do personagem e propôs a criação de um show que tivesse o mesmo protagonista. O show foi ao ar em 96, porém antes disso, ele teve que passar por um processo chamado piloto.
Piloto é o nome dado a um episódio que serve de exemplo para mostrar do que uma série se trata, qual é a premissa, como são os personagens, para que depois os produtores possam se arriscar. E no caso de Cocoricó, o piloto foi feito usando bonecos animatrônicos dos personagens. E meu povo, o que foi que a gente aprendeu com Five Nights at Freddy's? Isso mesmo, robôs são assustadores. E com Cocoricó não foi diferente. O piloto era tão travado que, sem emoção, que os responsáveis pelo projeto resolveram começar tudo do zero em vez de arriscar publicar o projeto do jeito que estava. E assim, esse tal piloto acabou para sempre vivendo como um mistério. Olha, eu falo de Cocoricó com tanto carinho porque eu gosto muito desse desenho, mas pilotos serem perdidos com o tempo é algo extremamente normal. Um exemplo fácil que eu posso dar é Irmão do Jorel, que até hoje não foi disponibilizado o piloto para o público. Mesma coisa com o piloto de Annabelle, que foi originalmente publicado na Nickelodeon Brasil apenas uma vez antes do show ser aceito, e nunca mais ninguém tocou no assunto. E, bem, eu acho que é isso, meu povo. Essas nem de longe são todas as mídias perdidas brasileiros. Nem pensar, mas esses foram alguns dos casos mais curiosos que eu consegui achar. Se esse vídeo for bem, talvez eu até faça mais, porque eu gosto tanto desse assunto, mas isso depende de vocês, né? Considere compartilhar isso para algum amigo seu se você gostou do conteúdo. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo e tchau!